Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 22 de julho de 2021. E, em primeiro lugar, desculpa por estar sumido, né? Eu estava viajando, não estava podendo fazer vídeos. E pior que de ontem para hoje peguei uma gripezinha meio braba que tá desanimador mesmo. Mas daqui para frente eu vou recuperar o ritmo de lançamento de vídeos. Eu sempre, já tem algum tempo que eu estou tentando lançar vídeos, pelo menos assim, em dias alternados, né? Um dia sim, um dia não. E também sábado agora eu volto a trabalhar, então começa a voltar aqueles vídeos lá na reserva também. Mas o que eu tenho que falar agora é mais revisitando os vídeos da TV Coyote, né, do Bruno Oliveira da TV Coyote, que aliás eu recomendo muito. Assistam a TV Coyote, tem o canal no YouTube também, e também tem um canal externo, Coyote Flix, que é um site como se fosse um Netflix, né? Só de filmes antigos e das matérias dele. É muito bom, recomendo. E está se falando muito dessa questão das ameaças golpistas, né? Então o que eu queria aproveitar para compilar aqui é basicamente três temas. Primeiro, de que sim, eu acredito que exista a possibilidade séria de uma aventura golpista que não vai durar muito tempo, claro, mas eu creio que ela sim seja possível. Segundo, qual seria o propósito real dessa aventura golpista, que eu acho que aí muita gente tá deixando de se dar conta. Acho que o próprio Bruno, nesse ponto, ainda não se deu conta desse detalhe. E terceiro, o que eu acho que a gente poderia fazer, a sociedade em geral deveria fazer, para confrontar, não só confrontar essa ameaça golpista, mas como já deveria estar fazendo há muito tempo, se quiser que esse país volte a ter um mínimo de decência, de sanidade, e caberia basicamente a maioria do trabalhador em geral. Mas vamos lá, em primeiro lugar, eu acho que os sinais estão dados, né? É aquele negócio, o golpe está aí, cai todo mundo, se for dado. Só não acredita quem quer. Estamos vendo, as ameaças são claras, existem motivos compreensíveis para que o bolsonarismo, os bolsonaros e aqueles generais todos queiram dar esse golpe, até porque se perderem essas eleições, que sabem que vão perder, provavelmente é capaz de todo mundo ir para cadeia. O Bolsonaro vai preso, a quadrilha dele toda vai presa. Então, na verdade, para ele vencer essa eleição era a melhor forma de evitar essa retaliação que ele vai sofrer infalivelmente. O problema é que ele vai perder a eleição. Tá muito claro. Veja só, não existe possibilidade de recuperação econômica significativa que consiga levantar-lhe a popularidade a ponto de ele tornar competitivo. Não, ele vai perder a eleição mesmo. A não ser que haja alguma coisa absolutamente imprevisível. Aí, falando um fenômeno totalmente fora de série. Mas assim, pelo andar da carruagem, não adianta pensar que a pandemia acabando vai haver uma recuperação econômica, porque aí está no pressuposto equivocado que nós estamos fazendo uma contenção, um isolamento social, uma espécie de lockdown que não está acontecendo. Não tem essa de a pandemia acabar e de repente a economia vai se movimentar, porque ela já está se movimentando. Nós nunca paramos totalmente. E está cada vez mais relaxadas as medidas. Está tendo uma curva clara, a curva de mortes está descendo progressivamente, tem mais de um mês. Eu tenho observado isso. Não há indício nenhum que ela vai voltar a subir. Mas e nesse tempo a economia já está se movimentando. Não tem essa da economia está represada e quando acabar a pandemia tudo isso volta. Não. Não vai fazer muita diferença. Vai estar mais ou menos nesse ritmo que está. Então não vai haver uma explosão, um levante, uma recuperação econômica significativa após o fim da pandemia. Isso não é o caso. Claro que o que pode dar um fôlego é ao final do ano, sempre tem um aquecimento, sempre tem ainda. Algumas pessoas ainda recebem 13º, né? Então tem sempre aquela movimentação do comércio, sempre gera algum otimismo, festas de fim de ano, começo de ano. Pode ser, se a gente chegar no ano que vem sem nenhuma ameaça pandêmica mais, poderemos ter um carnaval mais movimentado. Então essas coisas todas causam um efeito temporário de alívio, mas isso não vai resolver o problema. O fato é que, em termos econômicos, nós vamos entrar no próximo ano em contínua retração e não há perspectiva de melhora nesse sentido, pelos inúmeros fatores que eu já falei. Eu já disse claramente, qualquer que tenha uma leitura minimamente sensata da realidade política e econômica já sabia que seria um desastre. Antes desse governo ser eleito, era só olhar as propostas dele, o plano de governo dele, não teria como recuperar. Tem a emenda constitucional 95 que inviabiliza qualquer tipo de crescimento. Mas vamos lá, então não vai ter essa recuperação. Então a única perspectiva que o Bolsonaro tem para evitar que a quadrilha dele vá em cana e não seja fugindo do país, né? A única chance que ele tem é de fato
não se reelegendo, tentar algum tipo de aventura golpista. Há quem sugira que pode ser que ele esteja armando uma espécie de ameaça para depois tentar fazer um tipo de acordo. Tem até aquela questão de, não vou concorrer às eleições, então de repente faz algum tipo de acerto aí, entrega algumas coisas para ver se evita uma consequência maior, né? Mas, apesar de tudo, eu acho que existem sim elementos claros, porque todos esses sinais dados de que eles pretendem tentar sim essa aventura golpista estão absolutamente claros. Eles sabem que é impossível implementar o voto impresso para as próximas eleições. Não tem como fazer isso, independente do que você acha da ideia, se ideia ser defensável ou não, não é possível implementá-la em tempo hábil. Então, se ele coloca essa condição de que não havendo, que o Braga Neto falou, outro canalha asqueroso também, dizendo que se não tiver o voto em pessoa digitável não vai ter eleição, ele sabe que não vai ter. Então ele está se comprometendo a sabotar o processo eleitoral, ele quer dar um golpe. Ele e os 3 comandantes das Forças Armadas, que é 3 vermes desprezíveis, que não valem nada. Bolsonaro tem bons motivos para tentar essa aventura golpista, não no sentido de realmente implantar uma ditadura, ele não tem a menor condição de fazer isso, mas ele poderia promover algum tipo de movimento, ele acredita que poderia promover algum tipo de movimento e depois tentar chegar a algum tipo de acordo. Mas o ponto não é esse, o ponto é que qualquer pessoa minimamente sensata sabe que uma aventura golpista, nas atuais circunstâncias, será um desastre absoluto, político, econômico, social, não tem a menor possibilidade de não ser a pior desgraça que já aconteceu nesse país desde muito tempo, superando a própria eleição do Bolsonaro, né? E muita gente está tentando compreender por que essas pessoas pensam, por que elas acreditam que teriam sucesso nessa aventura golpista, ou qual que seria o propósito, mas e aí que está um detalhe. Eu não duvido nem um pouco que, por exemplo, aquela visita do diretor da CIA aqui do Brasil tenha vindo com uma espécie de malandragem. Não, faz um golpe sim, manda ver que a gente apoia vocês sim. E na hora H, ó, os Estados Unidos não vão apoiar uma aventura golpista. Mas eu não duvido nada que algum malandro esteja tentando fazer esses imbecis acreditarem que vão ter apoio. Por quê? Porque uma aventura golpista vai detonar com esse país de um jeito que todo o processo golpista até agora não conseguiu. E o objetivo é esse. O que foi o processo golpista que nós estamos vivendo até hoje? Foi uma manobra de guerra de 4ª geração com o objetivo de detonar, de ferrar com o país. Por quê? Porque o país estava crescendo muito, está se tornando uma potência, está se projetando internacionalmente, chegou a ser sexta economia do mundo, sexta maior economia do mundo. Passaria sim por alguma crise, é meio inevitável a questão de uma série de fatores econômicos aí que ele diminuiria aquele crescimento e passaria por uma breve recessão, isso é normal nos ciclos econômicos, mas essa crise isolada, se tivesse ocorrido da forma normal, se não tivesse tido as rupturas institucionais, a gente já teria superado essa recessão, já teria se recuperado, estaria crescendo de novo. O processo golpista aconteceu exatamente para impedir qualquer possibilidade de recuperação. Por isso colocaram o canalha do Temer lá no poder para impentar essas desgraças todas. A primeira coisa que ele fez foi reativar o Programa Nacional de Desestatização. Depois veio uma sucessão de canalices até vir com essa PEC do teto, que o objetivo da PEC da Emenda Constitucional 95 não pode ser outra, a não ser destruir a possibilidade de futuro do país. Então, nesse sentido, todo o processo golpista teve um objetivo primordial por parte daqueles que operaram desde fora: ferrar com o país, eliminá-lo como possível competidor. Vamos lembrar, empreiteiras brasileiras, empresas brasileiras em geral, estavam desbancando empresas norte-americanas mundo afora. A própria Embraer estava se tornando, que sempre foi uma das maiores empresas do mundo, mas ela tinha fortes possibilidades de tirar mercados das empresas norte-americanas. Eu sinto o caso do C-130, viu? O C-130, que é um avião extremamente, talvez seja o avião mais bem sucedido da história, e ele prometia ser desbancado pelo C-290 da Embraer. Então tem uma série de elementos aí, por exemplo, que o Brasil estava se desenvolvendo e que se tornava cada vez mais uma ameaça, especialmente aos Estados Unidos. Dizem as más línguas que o Henry Kissinger, né, a famosa eminência parda da política externa norte-americana durante toda a Guerra Fria, teria dito uma vez que eles não podiam permitir que surgisse um Japão ao sul do Equador, né? E então era esse risco
Então o objetivo do golpe sempre foi detonar com o país. Então por que, que não haveria apoio externo para detonar o país mais ainda numa aventura golpista absolutamente irresponsável e estúpida? Só faria ferrar mais ainda com o Brasil. Ótimo, ferra com os diabos desse país aí mesmo, que eles não se recuperam nunca mais. Até agora já é difícil acreditar numa recuperação a curto e médio prazo depois do que a gente já passou. Imagina acrescentando uma aventura golpista desastrosa. Isso cumpre perfeitamente o propósito originário do processo golpista. Processo golpista que começou em 2013, vamos lembrar. Daqui a pouco daqui a 2 anos, a gente faz 10 anos de processo golpista. Essa aventura irresponsável dessa corja bolsonarista seria apenas mais um capítulo desse processo. Então eu não duvido nem um pouco que esses imbecis realmente acreditam que tem alguma chance de fazer alguma coisa aí, vão se aventurar, vai causar um estrago no país. Por favor, não deveria nem ter que perder o tempo dizendo por quê, mas o fato é que você não tem nenhum apoio do setor do alto empresariado, do setor civil, de outros países, é um contexto absolutamente diferente do que tinha durante o tempo da Guerra Fria. E essa aventura golpista só seria uma pá de cal no futuro de recuperação econômica desse país. Nos jogaria numa crise ainda pior e ferraria com o país. É o que eu vivo dizendo. Até digo mais, enquanto essa emenda constitucional se a emenda constitucional não for revogada, se ela cumprir o seu tempo de 20 anos, eu acho que nem Brasil vai ter mais. Os países se fragmentam em republiquetas. De repente, esse é um modo interessante de você induzir essa situação, gerar uma crise tal que, às vezes, a melhor possibilidade de resposta seria até tentar uma nova aventura constituinte, ou até tentar um enfraquecimento do modelo federativo e fragmentar esse país. Isso seria interessante do ponto de vista das potências estrangeiras, fragmentar o Brasil em países diferentes. Então, sim, a ameaça de golpe está dada, eu acho que é sério, eu acho que tem pessoas que acreditam que isso é possível, eu acho que podem sim tentar. Não tem como funcionar essa porcaria, mas o objetivo é ferrar com o país. Então, sim, pode ser tentado, não duvido nem um pouco. Vai dar uma merda desgraçada, mas é perfeitamente possível. Agora a questão é: o que é que nós podemos fazer a esse respeito? O que é que a sociedade civil brasileira, eu nem sei se dá para falar muito bem de sociedade civil, mas talvez um momento de crise seja um momento propício para a união de forças daquilo que resta de uma esquerda minimamente pé no chão, minimamente lúcida, e de alguns outros setores também, mas especialmente as pessoas que realmente têm alguma capacidade de fazer alguma coisa. Porque aquele negócio, vamos supor que dão o golpe, vem com as tropas aí na rua, esse pessoal vai fazer o quê? Bundaço? Vai fazer marcha na maconha, fazer desfilar com drag queen na rua e bandeira LGBT, vai desconstruir machismo? Pegar em arma também não vai. É um bando de pessoas que são tão anti-arma que até tem medo de arma de fogo. Se você fosse olhar por esse prisma, o bolsonarismo está em total vantagem, porque ele teria cooptação pelo menos de parte das Forças Armadas, ele teria um grande apoio nas polícias, em milícias. Caramba, engasguei aqui, que essa gripezinha a garganta tá ruim. Mas bem, teria apoio de polícia, de milícias e muitos bolsonaristas que são pró-armas mesmo. Então eles têm essa vantagem nítida e clara. A esquerda não tem mais isso. E aquele negócio, né? Não tem possibilidade de revolução proletária no Brasil. Revolução, onde aconteceu nesse sentido de revolução de esquerda, aconteceu por meio de armas, em qualquer lugar do mundo. Foi assim em Cuba. Foi assim, China, Rússia, União Soviética, tudo foi na base de armas. Qual que foi o melhor momento, melhores esperanças de revolução que correram do Brasil? Tenentismo, década de 30, Coluna Prestes. Você acha que vai acontecer alguma coisa diferente do que aconteceu em todos esses países numa revolução pura e simplesmente de trabalhadores ocupando fábricas? Não, isso não vai acontecer. No entanto, apesar de não acontecer uma revolução, essa movimentação pode sim ter um impacto significativo no sentido de pressionar fatores de setores da sociedade de uma forma que não tem paralelo. Portanto, a única coisa que poderia se fazer agora seria uma greve geral. Uma greve geral desbanca um governo, se ela for devidamente bem orquestrada. Na verdade, é aquele negócio.
se a totalidade das pessoas que trabalham, não bastava ser 90% das pessoas que trabalham, que estão na linha de produção, se fecharem um acordo, elas derrubam qualquer governo, elas repelem qualquer invasão, elas neutralizam qualquer revolução. Não existe força maior do que essa. No entanto, é muito difícil você criar esse consenso exatamente porque foram desenvolvidos mecanismos muito sofisticados exatamente para fragmentar a classe trabalhadora. É para isso que existe neo-esquerda, meu Deus do céu. É exatamente para isso que você criou, investiu bilhões de dólares nesses movimentos feministas, abortistas, homossexualistas, que é para fragmentar na base esse poderio, porque ele é muito forte. Mas no momento de crise como esse, se a gente conseguisse convocar uma greve geral da maioria dos setores, que tivesse pelo menos metade, uns 50% de adesão, isso seria mais que o suficiente para causar uma pressão fatal contra esse governo, até para removê-lo do cargo. E aí aquele negócio, você não precisa pegar em armas, mas se você paralisa a produção, pelo menos por algum um momento, as Forças Armadas vão fazer o quê? Vão operar as máquinas a bala? Não tem jeito, eles vão colocar as pessoas para trabalhar na mira de arma, todo mundo vai para o trabalho metendo arma. Eles gostam de fazer isso, mas não funciona. Tem uma série de motivos pelo qual não tem como funcionar. Porque você não tem como, o indivíduo que está ali, ele não tem como fiscalizar e compreender todo aquele processo ali. E também isso aí geraria uma comoção, uma situação tal que é insustentável. Mas o que eu estou deixando claro é o seguinte: se conseguíssemos mobilizar pelo menos 50% da população economicamente ativa numa greve organizada, você derruba esse governo. Derruba tranquilo. Não adianta as outras partes 50% começar a trabalhar porque elas são interdependentes. Não precisa nem muito longe. Né? Se você para transporte público, como pelo menos a maior parte, você já afeta todos os demais setores. Se vários outros setores cruciais também paralisam, pelo menos em parte, até que já fica largamente comprometido. Qualquer retração mínima na produção já causa prejuízo instantâneo e imediato ao setor financeiro, ao setor industrial. Aquela greve geral que teve alguns anos atrás, que foi 1 ou 2 dias de paralisação, já teve um impacto ferrenho. O simples movimento nesse sentido já faz com que fortíssimas camadas do alto empresariado já mudem imediatamente de postura. Aí, pelo amor de Deus, voltam ao normal. E não tem o que fazer. Portanto, a única resposta possível que a população pode oferecer a esse desafio é convocar uma greve geral. Estou dizendo há um tempo, tem poucas pessoas falando nisso, mas sem isso, todas as manifestações vão ser festas, não vão fazer diferença nenhuma. Não adianta achar que você vai lá e pede o impeachment de Bolsonaro, que não vão fazer nada. Agora, se você ameaça com uma greve geral, marca um dia, faz um dia de paralisação, causa impacto. Marca outro, se prepara para outra paralisação, vão fazer 2 dias. Se conseguir organizar isso, derruba o cara tranquilo. Detém esse processo todo. O problema é que conseguir fazer isso não é nada fácil com uma população que, mesmo dentro do segmento todo anti-Bolsonaro, que já é tipo 70%, né? Mesmo dentro desse segmento já haveria uma divergência, porque muitos desses são das áreas produtivas que não querem saber de greve. E mesmo aquela parte da esquerda em geral não vai conseguir se entender, essa esquerda que ainda está nessa base, não vai conseguir se entender direito nisso. Então não é nada fácil armar esse movimento. Mas o golpe está aí, não vê quem quer. É um incentivo psicológico bastante interessante para se fazer esse tipo de reivindicação, de tentar esse tipo de medida. Né? E se isso for feito, greve geral desceria um cacete no pessoal, colocar esse pessoal no seu devido lugar, bem organizada. É difícil? É, não sei como se faria, mas é possível, já se fez alguma coisa, já se teve alguns exemplos prévios, já tem precedentes, e infalivelmente promoveria qualquer tipo de mudança significativa. É aquela coisa, o povo é a fonte de toda força. Todo poder, nesse sentido, realmente emana do povo. Isso não é um modo de dizer, isso é verdade. Porque as minorias não podem ser mais fortes que as maiorias. A questão é a manipulação desse povo, dessa força popular que é convertida em poder de fato. Se você consegue assumir essa estrutura popular, você faz qualquer coisa. Mas é exatamente isso que tem sido a disputa de poder nos últimos séculos. Eu sou Marcos Valério XR, dia 22 de julho de 2021. Desculpe aí a garganta ruim, assim, catarro.
Mas muito obrigado por sua atenção.